Essa é a minha primeira na Python Brasil e a palestra é Como Fazer Boas Libs. Sou Flávio Juvenal, trabalho na Vinta Software. O que é a Vinta Software? A gente já chamou de estudo de software, a gente já chamou de tanta coisa, mas hoje a gente chama de consultoria de software, consultoria focada em web. E aí é o ambiente onde a gente trabalha. E lá a gente é bem envolvido com a comunidade local, é bem envolvido com a comunidade nacional, a gente faz muita coisa open source, a gente trabalha principalmente com Django na web, usando ferramentas mais modernas possíveis, usa React, usa Webpack, enfim. A gente faz soluções web para clientes aqui no Brasil e fora do Brasil também. E a gente é lá de Recife, eu sou sócio de Shima, sou sócio de Farias, alguns de vocês conhecem. Vai ter outras talks da Vinta, fora que Shima já deu sobre REST. Vai ter estrutura de dados e collections em Python, de André. E vai ter boilerplate customizável usando Django, React, Bootstrap, de Laís. São duas palestras bem interessantes. Talvez vocês queiram ver. A palestra aqui, na verdade, não é como fazer boas libs, é como fazer boas APIs, tá? Mas não se preocupe, essa palestra não é igual a de Renato. Aqui eu estou falando de API no sentido mais amplo da palavra, não é só API web. Então, por eu estar focando em API e não em lib em si, eu não vou falar de estrutura de projeto, não vou falar de distribuição, licença de uso, semantic versioning, code style, continuous integration, coverage, blá, 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 blá. Isso tudo é muito importante para libs, tá? Mas como o tempo aqui é curto, não tinha como eu falar disso tudo, eu foquei especificamente na API da lib, tá? API é um conjunto de definições de subrrotinas, protocolos e ferramentas para construir software e aplicações. Tá? A definição tradicional de API, vamos esquecer um pouquinho a API web e vamos pensar na definição tradicional de API. E aí, como é o título da palestra de Renato, sua API é uma User Interface, tá? Então, aí está um exemplo de uma User Interface, não sei se vocês achavam boa ou ruim, mas é clássica, do Windows 95. Enfim, APIs são User Interface, então você quer que a API tenha as qualidades que User Interface boas têm. Aqui está o exemplo de 4 bibliotecas que, na minha opinião, são muito boas, elas fazem muito bem o que propõem. Request do Python, Salary do Python, underscore JavaScript, D3 do JavaScript. Para mim, essas bibliotecas são muito boas. Aqui eu só estou dando 4 exemplos de bibliotecas boas, e bibliotecas ruins não preciso nem dar muito exemplo, né? Todo mundo já trabalhou com uma biblioteca bem ruim que era bem difícil trabalhar com ela. E aí o objetivo dessa palestra é listar coisas, ideias de como fazer uma biblioteca boa e o que diferencia de uma biblioteca ruim. Especificamente focando na parte de API da biblioteca, né? Então, sua API é uma User Interface, então a gente pode usar heurísticas de User Interface Design. Aí eu peguei algumas heurísticas, tem milhões de gurus em User Interface, então você pode encontrar milhões de heurísticas, mas eu peguei aqui 10. São elas: visibilidade do status do sistema, liberdade para o usuário, consistência e padrões, flexibilidade, prevenção de erros, documentação e ajuda, blá, 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 blá. Isso tudo é muito bonito, mas isso tudo é muito abstrato também. A gente trabalhar com máximas como aquelas ali, são muito difíceis, elas são muito difíceis de aplicar e de avaliar se nossa API está seguindo aquilo ou não. Então, o objetivo dessa palestra também é focar na parte prática de APIs boas. Então, falando de prática, vamos falar de consistência na prática mesmo. Consistência na prática, a primeira coisa que você pode olhar se sua API está seguindo ou não é nomenclatura, tá? Aqui eu botei exemplos de PHP, porque é a linguagem mais fácil para você encontrar inconsistência em nomenclatura. E aí tem getType, que é tudo junto, não tem underline, e get underline class. Com ou sem underscore, você não tem como saber em PHP. Se é objeto mais verbo, ou se é verbo mais objeto. str shuffle, recode string. A mesma linguagem tem ordens diferentes entre verbo e objeto. Aqui, verbo e objeto no sentido de língua natural mesmo, entendeu?
Abreviações, Qt antes da versão 4, ele falava Activate Previous Windows e outro método lá era FetchPrev. Então você não tem como saber se você tem que escrever Previous ou Prev. E aí fica ruim de usar a API, fica ruim de decorar. A questão da nomenclatura também, mais focada em abreviações. Bin to hex, str to lower. É to ou é to? Em PHP você não tem como saber, tem muita inconsistência. Aí, puxando agora um pouquinho o pé de Python. No mesmo módulo datetime, você tem o objeto datetime, que recebe year, month e day, nessa ordem. E aí vai diminuindo até o mais específico, que é microsecond. Mas no mesmo módulo você tem time delta, que primeiro recebe days. E aí depois recebe seconds, microseconds, e aí depois recebe minutes. Enfim, é uma loucura a ordem desses argumentos. Não é uma ordem consistente com o módulo em si, que tem outros exemplos, como o de cima, que é o objeto datetime. Outra coisa bem importante de consistência é a semântica, especialmente a semântica do que significa vazio, o que significa o nada. Isso é bem filosófico, né? Mas na prática, quando você está fazendo uma biblioteca, você tem que decidir o que é que o nada significa. Se vai ser none, se vai ser false, se vai ser lista vazia, se vai ser string vazia, se vai ser zero. Você tem que tomar cuidado com significados obscuros para o nada. Como, por exemplo, em Python, antes da versão 3.5, então se você tiver Python 2 aí, você pode testar isso. Se você rodar bool datetime time 0 é false. Então, meia-noite é nada. É bizarro isso aí, mas eles corrigiram no Python 3.5 para cima. Então, aqui, toda vez que eu colocar o título em azul e colocar esses quadradinhos, é como se fosse um checklist que vocês podem fazer quando forem construir uma API. Então, coisas que vocês têm que se perguntar. A API exige que o usuário volte constantemente para a documentação para saber como faz algo. Se você está exigindo que o usuário volte toda hora, é porque você não está sendo consistente. Existe consistência na nomenclatura, na ordem dos termos, nas abreviações, nos plurais, etc. Existe consistência na ordem dos argumentos e consistência no que significa vazio. Você, trabalhando com essas consistências, já ajuda muito a sua API a ser mais usável, a ser mais legal de usar. Vamos falar agora sobre verbosidade. E aí, como plano de fundo, um get HTML em Java precisa fazer isso tudinho para pegar uma página HTML em Java, da web. Ainda bem que Python não é assim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a verbosidade do mesmo jeito. Como o Zen of Python diz, ele diz muito mais coisa além disso, mas ele diz que flat's better than nested, espaço better than dense, readability counts. Então, é melhor você fazer uma coisa flat do que uma coisa aninhada, né? E aí você tem que se perguntar se a sua API exige que você copie e cole muito código para fazer algo comum. Se você tiver que ficar copiando e colando código para fazer algo comum, se o cliente da API tiver que ficar copiando e colando código, então você precisa fazer funções mais gerais. Mas é bom também que você mantenha as funções mais específicas. Um exemplo. O urllib, que vem no Python, ele exige isso tudinho para você fazer um get. Tá? Um get autenticado. Ele exige que você escreva todas essas linhas. Você tem que criar um HTTP Password Manager with default Helm. Você tem que dar um add password nele. Você tem que usar o HTTP Basic Auth Handler, dar um build open e depois dar um open. Tudo isso para fazer um request com Basic Authentication de HTTP. Basic Authentication de HTTP é o tipo mais básico de autenticação. Então, não é legal que seja tão complicado assim para fazer algo que é tão comum. E é por isso que a gente tem a libRequest, que ela responde a isso, simplificando de tal modo que você usa uma tupla mesmo do Python para especificar o Basic Authentication. Então, uma coisa que você tem que se perguntar é se é possível usar um tipo padrão adequado ao invés de um novo tipo customizado. Então, a urllib ela cria esse HTTP Password Manager with Default Helm, esse nome gigantesco, que parece Java, quando a gente podia muito bem usar uma tupla, já que o Basic Authentication é basicamente um username e password. Claro que existe realms, existe um monte de coisa a mais no Basic Authentication que poderia ser implementado também, e é implementado no request, só que no request ele aceita a tupla como tipo mais básico. Se você quiser fazer algo mais complicado, aí você usa outros tipos.
A API tem valores default sadios. Será que eu estou dando os valores default que os usuários mais esperam, ou da forma que eles mais usam a API? Como, por exemplo, a API do browser, né, a API JavaScript History Push State, ela primeiro recebe o estado que vai guardar, depois o título da página, que não é nem usado no Firefox, você tem que sempre mandar a string vazia no Firefox, e depois o que todo mundo mais quer, que é o site que você quer guardar no histórico. Então, por que isso simplesmente não é primeiro a URL que você quer guardar no histórico? Entendeu? Então, isso aí é que você tem que tomar cuidado. Beleza, talvez você queira que sua API obrigue o usuário a especificar tudo, mas pelo menos coloque uma ordem em que o mais importante é o que está mais na esquerda. E se você quer permitir que ele não especifique tudo, o que é o ideal, coloque valores padrão adequados, para poder ele não ter que ficar colocando toda hora null string vazia. Principle of Least Astonishment. Isso aí, como vocês podem ver, não é respeitado na Rússia. Esse princípio na Rússia não existe. Sempre algo vai lhe impressionar na Rússia. Então, em APIs, a gente deve fazer o contrário. A gente não deve impressionar os clientes das APIs. O que é que significa isso? É prevenir que seu cliente da API fale what. Então, é isso que você tem que fazer. Então, como sempre, JavaScript, a linguagem dos whats. Antes do ECMAScript 6, quando você dava um parseInt 0,10, ele retornava 8, porque ele interpretava esse inteiro em octal. Aí alguém, muita gente pode dizer, não, isso aí ele está imitando C, sei lá, as literais, beleza. Beleza, cara, mas se o input vier do usuário, lascou. Então, o parseInt, 90% das vezes, vai usar para passear o input do usuário. Então, lascou, porque se o usuário botar 0 na frente, aí tu vai ter que botar um if para ver se tem 0 na frente, é confusão danada. Então, se é o caso mais comum, vide um usuário, então, faz com que ignore o 0. Tá? E é isso que Python faz. Então, você tem que pensar também no uso mais comum da sua API. E mesmo que seja mais bonito ou mais técnico aceitar 0,10 como 8, na maioria dos casos, 0,10 vai ser 10 mesmo. Então, aceita como 10. Aí não tem justificativa nenhuma, aí é bizarrice mesmo. Você dá um new date em JavaScript, coloca 2016, 1, obviamente é fevereiro, né? Claro, né? Isso é óbvio, né? Não sei como vocês estão impressionados com isso. Ainda bem que em Python 2016, 1 é janeiro 1, 2016, tá? Então, mais uma vez, o Principle of Least Astonishment, você não deve surpreender os clientes das APIs. Isso aqui é o que eu chamei de, só para dar um nome legal aí, um nome engenharia de software, Principle of Least Astonishment funcional, que é o comportamento padrão, faz o que o usuário realmente espera. E aí, para saber se faz o que realmente o usuário espera, você deve testar com usuários reais. Então, você deve testar a sua API com seus colegas de trabalho, com quem você for divulgar a sua API, teste ela, pergunte para os usuários, para os clientes da API, o que é que vocês esperam que aconteça. E aí você vai ver. Outra coisa que tem muito a ver com o PLA é que em Python se diz que a simetria de comportamentos deve se refletir em assimetria de formas. Bonito isso aí. Né? Dá para botar atrás do carro, né? Mas o que é que significa? Numbers.sort retorna none e ordena a lista em place. Tá? Sorted numbers, ele cria uma nova lista ordenada. Tá? Então, você está vendo que sort é diferente de sorted. São formas diferentes. Entendeu? E o comportamento é diferente. Então, a assimetria de comportamento se reflete em assimetria de formas. Ponto append faz a modificação na lista in place. E quanto mais, quando você adiciona duas listas, quando você faz a adição de listas, você cria uma nova lista. Mais uma vez, a assimetria de comportamento se reflete em uma assimetria de forma. E aí você deve evitar misturar retornos com side effects, que é o que acontece nesses dois casos. Você não está misturando o conceito de modificar in place com o conceito de imutabilidade e criar um novo.
Cuidado com a falsa simetria. Às vezes a gente quer usar nomes comuns e acha que está fazendo algo simétrico e não está. Por exemplo, no Qt3 tinha um método que se chamava message e mudava o texto da status bar. Esse nome é horrível porque ele não é nem set nem get message, ele é message só. Então você não sabe direito se ele vai retornar alguma coisa para você ou se você vai colocar alguma coisa lá dentro. Na verdade, você vai colocar alguma coisa, só que você vai colocar só por um período de tempo. Ele recebe milliseconds. Aí os caras pensaram, pô, vamos passar do Qt3 para o 4. Então, que tal a gente chamar de set message? Depois, finalmente, eles decidiram, não, set message não, vamos chamar de show message, porque isso não é um set. Isso aí é um set só por um período de tempo, que é o período de milissegundos, então isso não é set, isso é show message. Então você tem que tomar cuidado aí, quando você tenta ser muito simétrico, às vezes você acaba com uma falsa simetria. E aí isso é o que eu chamo de PLA não funcional. O comportamento padrão está de acordo com as expectativas de performance, de efeitos colaterais, de safety, de segurança, etc. O que é safety? Safety é diferente de segurança, porque a gente não tem em português palavras para isso. Mas segurança é mais no sentido de invasão, de alguém invadir, de alguém entrar no seu sistema. E safety não. Safety é mais no sentido do usuário fazer algo que ele vai se arrepender depois. Tá? Então, por exemplo, o RM é um comando que não é tão safe, porque se você der RM barra, acabou o seu sistema operacional. Né? RM-RF barra. Né? Tá, agora vamos falar um pouco sobre abstrações. Né? APIs sempre são sobre abstrações. Vamos falar sobre abstrações. Abstração é a simplificação de algo muito mais complicado que está acontecendo por debaixo dos panos. Tá? Eu coloquei a imagem aqui de uma pintura de Jackson Pollock, porque muita gente acha que ele está fazendo algo muito mais complicado e outras pessoas pensam que ele está só fazendo garrancho. Mas uma abstração, por exemplo, é o counter, que você passa uma lista e ele conta as ocorrências dos elementos daquela lista. Isso aí está fazendo algo para você, você não precisa nem pensar, você só usa e ele está abstraindo para você como ele faz isso. O sorted também é uma abstração. Tá? Então, uma abstração não precisa ser só uma classe, uma própria função também é uma abstração, porque ela simplifica para você algo, ela faz algo para você sem saber como lá dentro funciona. Você não precisa saber como ele ordena para poder ordenar em uma linguagem de alto nível como Python. Mas só porque está acontecendo debaixo dos panos não significa que deve ser completamente invisível. Tá? Às vezes o como é feito as coisas é bom estar evidente. Eu vou falar mais sobre isso. O problema é que todas as abstrações não triviais são vazadas. Essa é Law of Leaky Abstractions. Todo detalhe de implementação vaza. Quer você queira, quer não. Como é que vaza? Vaza sempre que a gente tenta garantir algo que não é natural ou é impossível. Toda vez que a gente tentar garantir na nossa API algo que não é natural, vai vazar o detalhe de implementação. Um exemplo aqui. APIs RPC que tentam engalar chamadas remotas a chamadas locais. Então, se eu faço lá uma API de Facebook, que ela meio que funciona como um RPC, eu dou um get profile e depois eu dou um set name, eu estou aqui vazando vários problemas que podem acontecer por aí de baixo. Como, por exemplo, ficar offline. Se ficar offline, essa segunda operação vai falhar. Ou então, se alguém, entre a primeira e a segunda operação, mudar o nome, quando eu der set name, vai mudar por cima o que aquela pessoa mudou. Enfim, aqui tem um milhão de coisas erradas que podem acontecer, porque eu estou tentando fingir que chamada remota é igual a chamada local. E aí, como é que eu evito isso? Eu aceito a minha restrição, tá? E eu abraço ela. É o que o REST faz. O REST ele aceita que existe uma diferença entre cliente e servidor. E aí ele implementa várias maneiras, na verdade ele não implementa, né? Quem implementa é o HTTP, mas ele padroniza várias maneiras de você sincronizar o cliente com o servidor, como por exemplo o conditional put. Se vocês não conhecem o que é isso, é legal dar uma olhada, talvez vocês queiram usar um dia, mas ele consegue fazer um put condicional, que ele só atualiza se o objeto não foi modificado. E aí, se o objeto foi modificado enquanto você pegou ele e atualizou, aí dá um conflito. E aí você sabe que alguém acabou de modificar o objeto enquanto você estava mexendo com ele. E aí você consegue fazer um lock optimístico e tudo mais.
Então, você está abraçando aí a complexidade do cliente-servidor. Às vezes, é melhor fazer isso do que abstrair. Então, existe algo que a API está tentando abstrair e não devia. A gente tem que sempre perguntar isso quando está fazendo uma biblioteca. Completude. Outro problema de abstrações é quando elas não são completas, elas são restritas. Então, o cliente precisará ou estender a abstração com mais funcionalidades, ou mudar parte do que existe, ou compor a abstração com outras. Compor com outras é, por exemplo, você usa uma lib e depois usa outra junta as duas para fazer alguma coisa. Tá? É diferente de mudar só, que você quer, sei lá, ela está retornando uma string e você quer que retorne um inteiro. Tem uma palestra muito boa desse case, que ele fala que o maior objetivo de uma API deve ser eliminar a descontinuidade de integração. Que danada é descontinuidade de integração, tá? Ele é um cara de games que muito experiente, já fez vários jogos e aí ele já reusou vários componentes e aí ele explica o que é bom e o que é ruim no reuso de componentes. Como é que você pode melhorar o reuso de componentes. E aí ele faz esse gráfico que é benefício para o jogo versus o trabalho de integração. Então, aqui embaixo, você tem Estou achando meu mouse não, deixa para lá. Mas aqui embaixo, no quadrante esquerdo, lá embaixo, você tem algo que dá um pouquinho de nada de benefício para você e o trabalho de integrar é muito pequeno. Uma lib bem simplesinha. E lá em cima, você tem algo que vai lhe dar um benefício muito alto para o seu jogo, mas o trabalho de integração é muito alto também. Então, tem sempre esse trade-off. Você usar algo simples, que vai ser fácil de integrar, mas que vai lhe trazer pouco benefício, ou você usar algo que é completamente difícil de integrar, mas vai lhe trazer muito benefício. Você pode pensar que cada bolinha dessa aí é uma lib diferente. Então, às vezes, você está construindo um jogo, e aí você está usando uma lib simples, aí depois você tem que trocar por outra lib, e depois você tem que trocar por outra lib, e tem sempre essa barreira dos novos requisitos. Quando chega uma barreira de novos requisitos ali, ó, eu preciso sempre de libs mais complexas para o lado direito. Porque eu não posso usar mais as simples. Eu preciso de mais benefícios para o meu jogo. Ou para a minha aplicação, sei lá. E aí eu tenho que usar uma lib mais complicada. Então existe essa descontinuidade de integração. Aqui um exemplo prático de uma descontinuidade de integração. Eu estou fazendo uma agregação, uma contagem no Django. No começo eu começo usando o ORM count. Depois eu começo usando o FObject. Depois eu uso o FObject e func. E depois eu desisto e começo a fazer annotate com custom aggregate, depois eu começo a fazer how SQL, enfim. Eu vou sempre passando, subindo, na verdade, descendo o nível da abstração, abstraindo cada vez menos, chegando mais perto do que a máquina faz, para poder trazer mais benefício. Em compensação, eu vou trabalhando mais, eu tenho mais trabalho de integrar aquilo com minha aplicação, porque eu estou descendo no nível das abstrações. Isso aqui é algo bom, tá? É bom que o Django tem vários níveis. Se o Django não tivesse vários níveis, eu teria que passar direto do nível mais baixo para o nível mais complexo, que seria SQL, direto. E aí eu ia gastar muito mais trabalho de integração para fazer coisas que algo intermediário serviria. Isso é o que eu falei, às vezes você tem um problema que não está solucionado, depois ele está solucionado, e depois está overkill. E dependendo da lib, você tem que passar de algo não solucionado para algo overkill direto, porque tem essa descontinuidade de integração. E aí, como eu disse, o cliente precisa estender, mudar ou compor, e não tem problema a API não ser completa, mas ela tem que ser extensível, flexível e composable. Tá? Passando rápido aqui, eu tenho um problema que é a retenção. A retenção é um dos vilões em relação à extensibilidade. Por quê? Retenção ocorre quando você sequestra, você que está escrevendo na API, você sequestra ou encapsula um recurso e impede que o cliente da API use diretamente. Então, é sempre bom você deixar o recurso interno alocado ou aberto, mesmo depois de ter terminado de usá-lo. Calma, não estou dizendo para vocês introduzirem um monte de memory leak, mas você tem que dar a opção do cliente da API continuar usando esse recurso, porque ele pode querer fazer alguma coisa depois que a sua API termina de usar ele, ou antes. E aí você dê acesso, mesmo com underline, a recursos que o cliente pode precisar. Que ele pode precisar, sua API pode fazer só uma besteirinha, ele quer fazer muito mais, e ele precisa usar os mesmos recursos que você está usando. E aí é bom você não sequestrar, não deixar escondido. É melhor que você bote um underline só ao invés de 2, para que ele acesse esse recurso depois.
retorne sempre objetos que o cliente pode precisar. E ao fazer inversion of control ou chamar callbacks, passe tudo que o cliente pode precisar. Um exemplo aqui, esse método getPageSize do Django REST Framework, do paginator do Django REST Framework, na verdade nem tinha esse método, só tinha um atributo PageSize. Só que, sei lá, o cara pode querer fazer um PageSize dinâmico dependendo do request. E aí eles implementaram um getPageSize, tá? Então, antes era só um atributo, vocês podem ver que está removido ali, e eles implementaram o getPageSize, porque quem quiser sobrescreve o getPageSize e faz alguma coisa customizável. Isso aí é um exemplo de que ele estava retendo essa informação do PageSize, ele estava usando ela de uma forma que não era extensível, e agora ele fez um método, e aí você pode sobrescrever e estender. E aí entra na discussão também de encapsulamento, sim ou não, tá? Isso vai ser bem polêmico, mas além de mais retenção, encapsulamento total resulta em menos flexibilidade. Quem quiser mudar o comportamento interno vai conseguir de um jeito ou de outro. Então, em Java, a galera fica fazendo reflection toda hora para mudar o comportamento interno. Em Python, a galera faz monkey patching. Então, para que a gente está escondendo? Se o cliente, quando ele quiser fazer uma coisa, ele vai mudar. Tá? E aí tem essa frase aí que um cara colocou lá no... Não sei nem se ele é committer do Python, sei lá, mas ele falou que para um Pythonista, encapsulamento não é a inabilidade de ver o que está dentro da classe, mas é a possibilidade de não precisar ver. Entendeu? Então, não é para você esconder, mas é para você fazer com que o usuário, com que o cliente da API não precise ver. Aí um exemplo porque encapsulamento pode ser ruim. Se você definir um private com underline, underline no Python, né? Que não é completamente private, é name mangling, blá, 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 mas mesmo assim, você impede uma classe que herda dela de mudar esse private. Quando você der um call private, ele vai dar private x. Se você tivesse um underline, underline, ou se você, ao invés do underline, underline, tivesse usado um só, ele daria o private y, ele sobrescreveria o comportamento do private, com um underline só. Entendeu? Então, para que eu estou escondendo isso? Eu estou impedindo a extensibilidade da minha classe X. Então, você tem que perguntar se a API permite a modificação ou remoção de comportamentos sem que o usuário tenha que reescrever o código interno dela. Tá? Por favor, façam isso. Porque veja o que aconteceu comigo. Eu estava usando essa lib dropZone.js que tinha esse métodozinho aí pequeno. Tá? Só que eu queria fazer o seguinte. Na verdade, não é que eu queria. Estava dando um bug no iOS. Esse Draw Image iOS Fix, na verdade, não estava resolvendo o bug das imagens no iOS. Aí eu tinha que escrever a correção para isso. Tá? Só que como ele colocou esse Detect Vertical Squash, blá, 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 ele colocou as coisas que essa função usava. E ele colocou essa função como privada, olha o que eu tive que fazer. Eu tive que fazer um monkey patch gigantesco e eu tive que sobrescrever várias funções que ele usava internamente, tive que copiar elas e colar no meu codebase, porque era tudo privado lá dentro. Tá? E quando a gente criou a issue para o mantenedor desse repositório para corrigir, ele disse, não vou corrigir não, qualquer coisa você bota um diff aí, você faz um monkey patch aí e aí você resolve. Olha o monkey patch que eu tive que fazer. Tá? Tudo isso porque ele colocou a função como privada lá dentro. Então, primeiro, aceite recursos oferecidos pelo cliente, caso eles sejam similares aos seus. Aproveite o duck typing do Python. E ofereça a opção de aceitar um recurso externo previamente aberto ou alocado. É legal também fazer isso. E, se for necessário fazer muito mock patch, quando você estiver testando, provavelmente está faltando inversion of control ou dependency injection. Provavelmente está faltando alguns setters aí, algumas properties que você pode permitir mudar, porque você está dependendo muito de código que está fixo lá, que não tem como você botar outra classe para fazer a mesma coisa. E aí você tem que tomar cuidado. Quando você vê se seu teste está cheio de mock patch, talvez seja melhor fazer mais dependency injection. E aqui eu vou falar de mais níveis de abstração. Tá? Isso aqui tudinho foi o mesmo pintor, mas cada vez ele foi abstraindo mais a pintura dele.
Se 3 pontos de integração forem da mesma lib, então se a mesma lib, como o Django, ela oferece um jeito simples, alto nível de fazer, um jeito médio nível de fazer, um jeito baixo nível de fazer, ajuda muito. Porque o meu código por fora, que usa a lib, ele vai continuar igual, e só a parte que chama a lib que vai mudar. Tá? Mas o ideal é sempre mais. O ideal é que minha lib ela tenha vários níveis de abstração. Então, você pergunte sempre, minha API provê vários níveis de abstração, do mais abstrato ao mais específico, e na API você deixou o simples fácil, o complexo possível e o errado impossível. Se você fizer isso, você está oferecendo vários níveis de abstração, e vai ser muito bom para quem quiser usar a sua API de formas mais complexas. Um exemplo aqui é o Salary. Se você quiser só fazer uma task simples, você coloca o decorator app task e pronto, você tem uma task simples. Mas se você quiser uma task mais complexa com mais atributos customizáveis, com herança talvez, enfim, você consegue usar a classe task. E aí isso significa que você tem mais nível de abstração numa mesma lib. E aí, o que é que faz o Lego melhor do que o Playmobil? O Lego é granular. Veja esse food truck de Lego, lindo. Veja esse food truck de Playmobil, é horrível. Por quê? Porque o Lego você consegue customizar muito mais, você consegue fazer o que quiser, as peças dele se encaixam muito melhor, porque ele é granular. Tá? Então, se você tem end no nome da função, se a função muda o estado de vários objetos, se a função tem mais de um interesse, um concern, quebre a função maior, fazendo ela chamar funções menores. Então, é mais granularidade para ter mais composability e mais extensibilidade. Um exemplo, aqui é um contra-exemplo, tá? Dentro do Django, a gente tem esse form, password reset form, e a função sendMail, ela tem 2 concerns dentro dela. Um é renderizar e preparar a mensagem a ser enviada, e o segundo concern é enviar a mensagem em si. Se tu quiser enviar a mensagem não direto no Django, tu quiser passar ela para o Celery enviar, né? Para poder ser mais rápido, ser menos bloqueante para quem está fazendo o request. Lascou, tu não vai conseguir. Porque a função ela faz as duas coisas, e aí você não consegue sobrescrever só a parte de baixo da função. Então, se a função tem mais de um concern, se você está chamando end no nome da função, tipo, envie e-mail, renderize e-mail e envie e-mail. Divida essa função em 2. Nessa função maior, chame as 2, mas pelo menos use 2 funções menores dentro dessa maior para que alguém consiga sobrescrever. E aí a questão de acertar o nível de abstração. Não forçar o usuário a especificar o que é óbvio ou frequente, mas também não esconder o que é importante e muitos podem querer mudar. Quanto mais níveis de abstração a API tiver, mais a API vai acertar os níveis que os clientes precisam. Então, se você está oferecendo vários níveis de abstração, se você está dividindo bem, se você está fazendo uma API que é bem Lego, ao invés de uma API que é bem Playmobil, quem for usar ela vai conseguir usar melhor e provavelmente você vai ter um público maior, um público-alvo maior de pessoas para usar aquela API. Tá? O tempo acabou, tinha algumas coisas a mais para eu falar, eu estava esperando que não ia dar tempo mesmo, mas eu ia falar de Pythonic, essa imagem é sensacional. Eu encontrei ela é sensacional, enfim. Completamente retrô aí, mas eu ia falar de Pythonic, mas assim, vocês sabem isso já. Qualquer coisa, dê uma olhada na apresentação aqui e falem comigo, mas usar property ao invés de métodos, usar context manager para objetos com lifecycle, definir RPR. Por favor, defina RPR. É muito chato quando você está trabalhando com um objeto e você não sabe o que ele é. O Tapioca define, hein? Olha aí, fica a dica. Use operator overload, decorator, generator, assim caiu, blá, 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 blá. E só para deixar uma frase de efeito aí, design patterns are missing language features. Então, se você está fazendo um design pattern complicadíssimo, é porque sua linguagem está faltando alguma coisa. Como, por exemplo, o strategy pattern é basicamente uma high order function mal implementada, porque a linguagem não tem. Então, Python ganhou de Java, enfim, é isso. Valeu. Alguma pergunta, pessoal? Eita, vamos lá.
Flávio, primeiro, parabéns por arriscar a sua pele numa apresentação como essa, porque eu acho que justamente é o tipo de apresentação em que você coloca muito de opinião nela e é muito fácil ir em cima dela e dizer isso está errado, isso está errado, isso está errado. É muito mais difícil que uma apresentação mais técnica, mais matemática, né? E a segunda coisa é que você mostrou ali, você disse, não exponha não deixe de expor determinadas propriedades. Você não acha que você cai numa situação em que, de repente, você tem uma propriedade que você ainda não está seguro dela, de que você quer que ela seja aquilo, e aí, de repente, por deixar ela ali, você vai ter pessoas que vão começar a usar aquilo e achar que aquilo ali sempre vai existir, e na próxima versão da sua biblioteca você tira e você quebra o código de um monte de gente. Você não acha que nesse caso vale a pena esconder? É sempre essa discussão, mas enfim, a minha opinião é como eu estava dizendo, se o cara precisar mudar, se amanhã o cara precisa fazer uma entrega e o negócio só não está funcionando porque ele não está conseguindo mudar aquele atributo, ele vai mudar. Python é uma linguagem dinâmica, Python permite monkey patching, então o cara vai chegar lá e vai mudar. E aí você só vai estar tornando a vida do cara mais difícil se você não deixar ele mudar, se você usar name mangling, se você fizer qualquer coisa lá para esconder. Então, a minha opinião é mais nesse sentido. Você coloca lá e você pode colocar um comentário lá, private, don't mess with this, blá, 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 entendeu? Eu acho que é mais por aí. No Django, eu já vi código de, sei lá, se você pegar o código do Sentry, que é algo grande que está escrito em Django. Ele muda uns internals de Django. Ele vai mudar. Porque chega um nível de aplicação grande que você vai precisar mudar um internal e aí, quando mudar a versão, vai quebrar. Não tem o que fazer, entendeu? Mas aí você só está tornando a sua API mais difícil de usar se você está escondendo isso. Eu acho que você deve dizer, colocar comentário lá e tal, e xingar o cliente que estiver mudando, você está fazendo besteira, não sei o quê, está fazendo do jeito errado. Se você for olhar o Tom Christie no Django REST Framework, ele é bem grosso assim nesse sentido. Ele diz, não mexe aí, cara, isso aí está errado, não sei o quê. Mas assim, tá lá para mexer, entendeu? Não tem nenhum private 100% no Django REST Framework, nem no Django. Enfim, quem quiser mexer, mexe. Obrigado. Mais alguma pergunta? Oi, Flávio, parabéns aí pela palestra. Valeu. Cara, não sei se você falou alguma coisa sobre testes, assim. Eu queria saber, assim, geralmente eu gosto, quando eu estou fazendo API, eu gosto de separar a maioria dos meus métodos do super método lá que você falou. Eu queria saber quanto a gente deve separar esses métodos para ficar mais fácil para a gente testar. Eu não sei se o quão separado deve ficar para a gente ter um coverage maior, ou alguma coisa do tipo. E daí, fazendo esse paralelo, assim, eu queria saber, não sei se sua opinião ou se há algum padrão que já existe para APIs, o quão a gente deve separar essas funções e quanto a gente deve deixar mais abstrato ou menos abstrato, no caso, para testes, assim. Isso é meio difícil de responder, mas eu não li a fundo sobre isso, eu li só por cima, mas tu pode dar uma olhada no Hangout que tem entre... Eu não sei o nome dele, mas DHH, que é o cara que fez Rails, né? É um dos caras que fez Rails. E Martin Fowler também está nesse Hangout. E eles falam sobre TDD, eles falam sobre se você deve fazer mock, se você não deve fazer mock, se você deve fazer unit, se você não deve fazer unit. E aí eles falam um pouco também sobre tamanho de métodos e como dividir bem eles. Aí tu pode dar uma olhada nisso. Eu tinha colocado aqui... questão de documentação. Uma coisa que eu acho importante é você começar do top-down. Quando você for fazer uma API, você pensa primeiro, como é que eu quero que as pessoas usem isso? Como é que seria massa de usar isso? E aí você faz o top-down e aí você depois implementa em si. A gente que trabalha, a gente que é engenheiro, né? A gente que é programador, quer fazer tudo direto do baixo nível para cima, mas é legal você pensar como o seu cliente da API iria usar ela. E aí quando você vê assim, você faz uma API muito mais legal, tipo request, do que uma URL lib da vida, que abstrai menos e que tem muito boilerplate code para fazer alguma coisa. Mas, assim, coverage é importantíssimo, primeiro de tudo, tem que cobrir tudo, tem que cobrir, além de cobrir tudo, cobrir todos os ifs. Os coverages mais modernos, eles já cobrem os branches, né? E você divide por concern.
Você vê que tem um concern ali, você divide e aí ajuda muito. E outro negócio tem um delegate pattern, né, um negócio que a galera faz em iOS, mas toda vez que você tiver algum comportamento que pode ser substituível, aí ele faz assim, você faz deve fazer, faz e depois de fazer. Aí se você tem um comportamento aqui que você quer que ele seja modificável, você faz um pode mudar isso, mudando isso e mudou isso. Aí você tem meio que uns signals na própria classe que permite que seja mais fácil de sobrescrever ela e de mudar o comportamento. Tempo para mais uma pergunta? Alguém? Acho que é lá. Opa, boa tarde. Quando você fala que tem mais níveis de integração, um mais simples, alguns medianos e uns mais complexos, isso não pode ir de contra o conceito de, tipo, você ter o jeito certo de fazer alguma coisa? Porque quando o cara chega assim de primeira, pode cair no barco, como é que eu vou fazer? Qual é o jeito certo de fazer? Então, o que o Zen of Python fala sobre isso, eu estava também confuso sobre isso, mas o que o Zen of Python fala é um jeito óbvio, tá? Então você tem que ter um jeito óbvio. O jeito óbvio você tem que ter, mas você pode ter outro jeito. Agora, um óbvio só, tá? Então, você bota o jeito óbvio lá na sua API primeiro de tudo, mas outros jeitos mais complexos, mais baixo nível, mais extensíveis, você coloca também. Então, a questão aí é você achar o jeito óbvio. Achando o jeito óbvio, está tudo certo. Pode botar mais jeitos de fazer. O request é assim, o Celery é assim, o Django é assim, como eu mostrei. Enfim, a maioria das libs é assim. Sempre tem um jeito óbvio, mas tem vários outros jeitos de fazer também, que são mais baixos níveis. Eles servem a algum propósito. Eles não são só jeitos de fazer, eles servem a outros propósitos. Beleza? Qualquer coisa me procurem, tá? Meu Twitter é esse aqui, os slides estão disponíveis aqui. Essa apresentação me baseei em várias outras, mas não deu tempo de botar as referências. Qualquer coisa, falem comigo que eu passo. Valeu!